ou seja, é uma dor tremenda pela pequenez da condição humana e, ao mesmo tempo, contemplar a grandeza do divino e querer honrá-lo. Se você já sente essa dor, é porque você, de alguma maneira, já vislumbrou o divino e sente a dor de não poder ser digno dela. Essa é uma dor positiva, essa é uma dor que nunca deveríamos aplacar, porque ela nos cobra um progressivo aperfeiçoamento para honrarmos mais essa centelha divina que nos foi mostrada. Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Espero que estejam aproveitando agora essa maior intensidade de bate-papos que estamos tendo. Hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto que, particularmente na minha vida de palestrante, já falei várias vezes, mas sempre vale recordar. Alguns elementos fundamentais que vamos passar. A ideia de renascimento e de ressurreição, que são as ideias fundamentais quando você trata de Páscoa. Eu estou usando de técnica de estudo, viu, gente? Pegando as ideias principais e apresentando para vocês logo no início. Ou seja, falar de Páscoa é falar de renascimento, de ressurreição, que é uma mensagem também muito apropriada para a primavera. Nós temos que entender que essas tradições todas que estamos tratando nasceram no hemisfério norte. E lá estamos vivendo equinócio de primavera. Então, são mensagens que estão associadas a esses dois momentos. Vamos tratar mais adiante sobre isso. Outra coisa, temos que ver que há uma série de símbolos, vamos falar sobre alguns deles, mas estão todos associados a essa mesma ideia de ressurreição, renovação. Existem inúmeras tradições que celebram a primavera, o equinócio de primavera e muitas celebrações religiosas ligadas a passagens nesse momento, porque realmente é um momento de passagem. Então a Páscoa, que vem do árabe Pessah, tem a ver com passagem, salto, passagem. Vamos falar mais adiante também sobre isso. O que mais? Outra coisa que é importante a gente perceber e isso é muito importante vocês prestarem atenção, o fato de que uma coisa seja histórica, ou seja, realmente aconteceu do jeito que todo cristão acredita, tá certo? Não vou questionar isso em nenhum momento. Não significa que não tenha também um aspecto mítico. Dizer que uma coisa tem um aspecto simbólico, ou seja, mítico, não quer dizer que ela seja mentira. Ou seja, a associação que fizemos hoje em dia, pejorativa com essa palavra, mito é mentira, esqueçam. Do ponto de vista da filosofia, mitos são as maiores verdades do mundo. As coisas podem ser históricas e simbólicas ao mesmo tempo. E quanto mais sábio é o homem, mais ele é capaz de dar um sentido simbólico àquilo que ele faz, de tal maneira que aqueles que sejam capazes de compreender vão além das aparências, não é isso? Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evidentemente, trata-se muito mais do que olhos e ouvidos físicos, mas essa visão simbólica que é capaz de ir além das aparências. Ou seja, dizer que algo é mítico, é simbólico, não significa que é mentira. Outra coisa que eu acho muito interessante abordar para vocês, que também é muito importante, vou primeiro dar um exemplo para vocês dentro da astrologia. Durante muito tempo, confesso a vocês, tenho muita simpatia pela astrologia, como era lá nos primórdios, a maneira como se via o movimento dos astros num zodíaco de Dendera, ou seja, historicamente como isso era trabalhado em antigas civilizações. Nos nossos dias, sempre tive um pouco de defensiva em relação a isso. Muito recentemente, conheci uma pessoa que para mim foi um marco em relação a esse assunto, porque me ensinou algumas coisas fundamentais. Uma senhora do interior de São Paulo, chamada Terezinha Queiroz, que ela me ensinou uma coisa muito interessante. A natureza ela tem todo um ciclo, os astros têm o seu dharma, como diz o Oriente, tem uma história a traçar, tem as suas energias próprias. E na verdade não é que os astros inclinem a vida dos seres humanos, não é bem assim. Os seres humanos que por uma coisa chamada lei da necessidade, nascem naquela parte da trajetória dos astros que eles necessitam viver exatamente para cumprir com aquilo que eles precisam para crescer nessa sua experiência humana. Ou seja, a influência de Marte é uma influência X,
Não vou entrar a dar palpites em astrologia, porque eu não entendo nada desse assunto. Mas digamos, a influência de Marte é uma influência X. Você precisa dessa influência. Então, por alguma razão, a lei da necessidade nos coloca nesse momento. Para que essa influência, que dura por alguns anos, às vezes muitos anos, dê uma direção que nós necessitamos viver. Então, eles cumprem suas trajetórias. E nós entramos nessa trajetória exatamente porque esse contexto, esse cenário é favorável para vivermos aquilo que precisamos. O que tem a ver a astrologia com a minha palestra de Páscoa? Tem tudo a ver. Eu quero que vocês entendam que, da mesma maneira que os astros fazem isso, também os ciclos da natureza têm as suas energias próprias. Todo mundo sabe que as 4 estações da natureza têm a ver com nascimento na primavera, juventude no verão, depois maturidade no outono e velhice no inverno, velhice e morte. Então, se nós necessitamos viver uma experiência de amadurecimento, um mestre de sabedoria, um grande ser, necessita passar uma mensagem de amadurecimento. O melhor momento para ele nascer seria o verão. Ele necessita dar uma mensagem de renascimento, necessita dar uma mensagem de vida espiritual, seja lá o que for. É evidente que esses seres vão pegar o cenário da natureza que lhes é mais favorável. Não quer dizer, então, quando eu falo que os eventos da natureza, da vida de um Jesus Cristo e de outros mestres de outras tradições religiosas são determinados por astros, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas que eles escolhem esse cenário porque é o mais propício para dar repercussão, para dar o maior eco possível à mensagem que eles vieram plantar. Assim como o bom agricultor escolhe o melhor solo e a melhor estação para plantar a sua semente. Percebam que isso é uma coisa muito interessante. Obrigada aí, dona Terezinha. Então, dito tudo isso, eu quero que vocês não tenham preconceitos, porque evidentemente vamos ter que falar de simbolismo. Isso não ofende a crença de ninguém, apenas acrescenta uma dimensão simbólica àquilo que você conhece como história, que não vou nem mexer com isso, é o que você conhece mesmo. Vamos apenas acrescentar um ponto de vista a mais, ok? Dito isto, vamos às nossas considerações. Então, não vou entrar muito em detalhes em etimologia, vocês sabem, conhecem que toda palestra minha eu começo por etimologia. Nós sabemos que Páscoa, na verdade, vem de passa. Esse passa, que em hebraico tinha a ver com passagem, com saltar, tá? E também com o Pessah, que é a festa dos judeus, que é a festa de quando os hebreus se libertam do cativeiro no Egito e vão em direção à Terra Prometida. Sempre tem uma associação com passagem, então, com saltar, pular. Disse que essa associação com saltar, pular viria anteriormente do fato de que, dentro do judaísmo, na terceira praga do Egito, Jeová teria pulado, saltado a casa dos judeus para que eles não fossem atingidos pela praga. Então, isso teria relação com essa passagem. E tem relação também com a passagem deles do Egito para a Terra Prometida. A passagem da primavera, do inverno, para a primavera da morte para a vida, que a primavera promove. A passagem da vida terrestre para a vida celeste, que é o que ocorre na vida do Cristo. Ou seja, várias tradições tratam desse momento e isso está associado à ideia de uma passagem para um outro plano de ação, um outro plano de consciência. Então a etimologia, em geral, vai tratar disso. Antes do advento de Moisés, parece que o Pêssar, entre os hebreus, celebrava exatamente a primavera. E depois é associada ao advento, do Êxodo, tá certo? E vocês vão ver que em país de língua anglo-saxônica, Easter tem a ver com a deusa Eostre, que é uma deusa germânico-escandinava que estava ligada à fertilidade, à renovação, ligada à lebre, ligada ao ovo. Isso eram símbolos dela, por causa da fertilidade da lebre, por causa do símbolo da vida que desperta, que é o ovo. Para quem conhece um pouco da obra de Helena Blavatsky, ela tem um capítulo inteiro na sua Doutrina Secreta que trata sobre o ovo do mundo, como várias tradições, como a indiana, por exemplo, falam do universo inteiro saindo de dentro de um ovo, Hiranyagarbha, o ovo como um símbolo do despertar da vida, em um plano ou no outro. Significa então que a vida recomeça, a vida desperta, em um novo plano ou num novo momento. Então, Páscoa, Pêssar, passagem.
saltar de um plano para outro. E isso estreitamente associado à ideia da primavera, como já falamos. Bom, como é que foi calculado? Todo mundo hoje conhece bem isso, não é? Como é que é calculada a data da Páscoa? A princípio, o que se diz é que toda a história da paixão de Cristo, da ascensão do corpo glorioso, tudo isso teria ocorrido na época da Páscoa judaica. Tá? Então, dentro da tradição cristã, procurou-se copiar esse calendário judaico, até que no Concílio de Nicéia, século IV depois de Cristo, evidentemente, século IV depois de Cristo, Constantino teria convocado esse Concílio de Nicéia e teria estabelecido que seria no domingo após o plenilúnio, após o equinócio. Ou seja, a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera, o próximo domingo seria a Páscoa. Isso pacificou, porque houve aí muita variação até esse momento. Tinha gente que celebrava no dia seguinte a lua cheia, mas sempre conserva essa ideia. Primavera, lua cheia, logo em seguida. E esse logo em seguida foi transferido para o dia Domini, o domingo, Dominus Dei ou Sunday, dia do sol. Não é isso? O fato é que é interessante isso. Primavera representa renascimento. A lua está estreitamente associada ao tempo, à mudança. É um dos relógios mais antigos da história da humanidade, é a lua. Mas especificamente a lua cheia, quem trabalha, por exemplo, na área médica, sabe que é um tempo de muita excitação instintiva. Às vezes as pessoas que têm problemas psiquiátricos ficam mais agitadas. Aqueles que trabalham em área policial sabem que é uma época que tende a acontecer mais agitação, às vezes mais crimes. Ou seja, e a tradição também fala sobre isso, era o sabá das bruxas, era o momento do lobisomem, onde o aspecto animal dominava, aflorava no homem. A lua cheia especificamente está muito associada ao aflorar dos instintos. Então, quando você supera a lua cheia, passa adiante dela, significa que você dominou essa vida instintiva. Ou seja, você renasce, domina a vida instintiva, domina a vida instintiva e logo depois a ressurreição luminosa no dia dedicado ao divino. Então é toda uma trajetória de vitória sobre si mesmo, renascimento, purificação e ascensão. Ascensão da consciência, nascimento, segundo nascimento. Nós vamos ver bastante isso também em palavras da própria Bíblia. Então isso é um elemento interessante em relação à questão do cômputus, como se dizia em latim, que era como se calcula a Páscoa, que foi estabelecido definitivamente da maneira como usamos hoje em dia no IV século, no Concílio de Nicéia. O que mais temos de interessante aqui? Bom, podemos falar que esse estreito parentesco entre Páscoa e primavera, antes mesmo do advento do Pêssar judaico ou da Páscoa cristã, ou em paralelo em alguns casos, é muito comum que haja celebrações muito especiais nessa época da primavera relacionadas ao renascimento. Vocês vão ver que na Grécia era a época em que os mistérios se abriam, Eleusis se abria para os seus mistérios públicos, aqueles mistérios que tratavam de Deméter e Perséfone, isso se abria para uma parte onde o público poderia participar. Nessa mesma época se diz que no Egito, Hathor era colocada dentro de uma barca, era levada de Dendera até o rio Nilo, era colocada dentro de uma barca, a barca da Bela do Amor, e era levada até Édifo, para o seu casamento sagrado com Horus. Se a gente parar para perceber um pouco esse simbolismo, que é complicado demais para falar em tão pouco tempo, vocês sabem, aqueles que conhecem um pouquinho da mitologia egípcia, que Horus é o ser humano, filho do divino, mas é um ser iluminado por uma missão, derrotar as sombras, que ele realmente faz quando derrota Sete. Ou seja, ele é um ser que renasceu, despertou para a sua natureza espiritual e a sua missão espiritual. E esse ser, quando volta à Terra, ele se casa com Horus, ele se casa com Hathor. Hathor significa exatamente a casa de Horus. Então entendam, a casa de Horus é a manifestação, é o mundo manifestado. E esse espírito divino volta ao mundo manifestado, ou seja, a vida volta à Terra. E então isso é a celebração da primavera. Durante muito tempo, e para todos os lados, eu ficaria aqui muito tempo falando disso com vocês, nós vamos ver esse espetáculo da vida despertar na Terra. E é um momento em que a vida desperta aqui.
que talvez seja o momento de, para alguns seres, como os seres humanos, despertar também em outro plano. A natureza material desperta no plano que está a seu alcance, mas o homem tem uma possibilidade de despertar num outro plano, no plano espiritual, que é a ideia do segundo nascimento. Bom, já falei também em várias palestras, aqueles que me acompanham sabem disso, que existe quase que uma gangorra, uma brincadeira de gangorra, uma oposição entre espírito e matéria. Primavera, então, é o momento em que a vida desce à matéria. A vida espiritual, ela quase que se retira, se recolhe, se eleva. O contrário acontece no inverno. Quando a vida espiritual se eleva ao máximo, a vida material se recolhe ao mínimo. Isso vocês percebem que muitas vezes livros sagrados são redigidos na época de inverno, quando os monges se recolhem, aí vão se dedicar à vida espiritual. Quando vem o verão é o momento de ir ao mundo e comunicar a boa nova, tá? De plasmar essas ideias, essa espiritualidade que foi conquistada. Então existe como que uma antípoda nisso aí. Isso é um detalhe interessante porque é muito comum que em várias tradições, não apenas a cristã, mas em outras tradições de outros povos, grandes seres que vieram iluminar a Terra desçam à Terra no solstício de inverno, tá? Que é aquela caverna solsticial, o momento em que a espiritualidade está no seu ponto mais alto, e subam aos céus no equinócio de primavera, que é o momento que a materialidade começa a aumentar, é o momento da ação física. E aqui também temos essa curiosidade, isso aí daria muita conversa, não vou entrar muito nesses detalhes, mas é bem interessante a tendência a descer aí, muito propiciamente em Áries, não é? Que é o carneiro, é o cordeiro. Nós vamos também falar desse símbolo já já. O que mais podemos falar? Talvez algumas dessas coisas não sejam novas para vocês, porque a gente vem falando há tantos anos. Também são simbolismos muito utilizados pela internet, falam às vezes distorcendo um pouco. Estou tentando ser o mais sóbria e lúcida possível, passar para vocês aquilo que eu vejo algum sentido. Tem muita especulação aí que eu acho que beira a fantasia, tá? Bom, e o signo de Áries? Vocês vão ver uma coisa interessante, porque Áries vai de 21 de março a 20 de abril. E o ciclo pascual, que é onde pode acontecer a Páscoa, vai de 22 de março até 25 de abril. Um ciclo muito parecido. O símbolo do carneiro, o símbolo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Agnus Dei. Esse é muito interessante porque esse cordeiro está para todos os lados, em várias tradições. Ele é o Khnum egípcio, aquele que é o topador das trevas, ou seja, ele topa as trevas do inverno para trazer de volta a luz ao mundo, trazer de volta a vida ao mundo. O carneiro, sobretudo na sua forma de cordeiro, que é ainda o filhotinho, né, tão frágil, tão puro, ele tem uma dupla associação. Esse signo está muito ligado ao Sol e a Marte, exatamente por ser esse topador. Tá? Então ele tem um símbolo de pureza e de luz. Então é muito propício para esse momento, onde um mestre de sabedoria vem, atinge o máximo da pureza que ele veio deixar no mundo, dá sua mensagem íntegra e pura, e aí se transforma em pura luz. Faz a sua ascensão do corpo glorioso e deixa a sua mensagem marcada sobre a terra. Tem um momento muito propício para essa finalização de ciclo de vida de um ser luminoso. É o momento em que a luz material desce à terra e a luz espiritual retorna aos céus e deixa sua trajetória exemplar para ser seguida pelas gerações que virão. Então é interessante, não vou entrar, como falei para vocês, em detalhes de astrologia. Para mim interessa a astrologia associada à simbologia, associada à história. E aí sim tem um sentido. Para outras coisas eu recomendo maiores especialistas. Então o sacrifício do cordeiro é a vida purificada e superada em um segundo nascimento. Vocês vão ver que esse símbolo do segundo nascimento, do renascimento constante, é o símbolo da primavera. Agora tem um detalhe interessante. A natureza obedece inexoravelmente à primavera. A natureza humana não necessariamente. As plantas não escolhem quando vão florescer. Elas obedecem ao chamado da primavera física. O ser humano, para ele, a primavera é eletiva. Ele escolhe quando florescer. Aí passam vários ciclos e o homem não floresce. Até que ele escolha conscientemente que agora vai aproveitar esse cenário montado pela natureza e vai florescer.
Então, independente de estarmos no hemisfério sul, essa simbologia da Páscoa que vivemos aqui retrata para nós um momento de despertar, um momento de florescer, um momento de praticar o segundo nascimento. Se não fazemos, bom, os ciclos se sucedem e vão sempre nos dando novas oportunidades. Mas esse é um momento onde o cenário está montado para que o homem desperte. É um convite a despertar, a renascer. Nós vamos falar o que vem a ser esse segundo nascimento. Vejam que bonito essa passagem, que é de São João, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos responde: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então, percebam que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que significa isso? Nascer da carne. Você nasceu aquele dia do mês tal, do ano tal, a tal hora, sua mãe te deu a luz. Tá? Entregou você a luz, não deu a luz para você, não seja egoísta. Colocou você a serviço da luz. E você desenvolveu seus potenciais físicos. Não sei em que fase desse desenvolvimento você está, mas você teve esse primeiro nascimento que não foi muito mérito seu, não foi eletivo. Entre aspas, né? Podemos ir adiante nessa colocação. Mas para os fins que queremos aqui agora é isso, não foi eletivo. Agora, existe um segundo despertar, que é quando você não nasce mais só da água, nasce também do fogo. Não nasce só da carne, nasce também do espírito. Lembrem que água e fogo têm exatamente esse simbolismo do mundo material. Lembrem da vasilha de água, que de todo jeito que você vira, ela está sempre horizontal. E do mundo espiritual, a tocha de fogo, que de todo jeito que você vira, está sempre vertical. A cruz do mundo. Então, nascer da água, nascer da carne, nascemos. E nascer do fogo, nascer do espírito, é quando nós descobrimos que somos seres acima da mera sobrevivência. Superamos essa sobrevivência animal. Não pensem vocês, não, mas eu sou um ser pensante. Eu não tenho mais só sobrevivência animal. Eu resolvo equações. Eu penso a respeito da eletricidade, da física atômica. Isso faz de você um animal pensante, mas não propriamente um ser humano. Imaginem vocês, as finalidades é que dão a tônica do que você é. Para que você serve? Eu tenho diante de mim um filtro. Para que ele serve? Para me dar água, para que eu possa beber. Se ele não faz isso, ele pode virar uma peça decorativa. Filtro ele não é. O que você faz no mundo? Eu simplesmente ilumino para que as pessoas tenham mais conforto. Bom, você está sendo um assessor da sobrevivência. Ou seja, você cuida do conforto do eu animal. Mas isso ainda não é humano. Você pode colocar o eu animal entre algodões. Isso ainda não é humano. É um mero aparato técnico para atender às necessidades do eu animal. Bom, você faz filosofia, você faz ciência pura, você quer entender um pouco dos pensamentos de Deus, você quer descobrir essa parte de Deus que existe dentro de você e estabelece um pequeno contato com ela. Sente os atributos divinos dentro de você e, portanto, sente essa chamada para ir de volta para casa. Por quê? A justiça, a bondade, a integridade, a unidade não é só divina. Eu sou a sua imagem e semelhança, ela existe dentro de mim. Então é como se fosse um filho que descobre quem ele é e onde fica a sua casa. E agora tem uma rota muito bem definida, todos caminhando para a unidade. Às vezes você olha pela janela, as pessoas andando, agora não tem ninguém nas ruas, mas algumas vezes as pessoas andando e se desencontrando e topando umas com as outras, e a gente fica imaginando, se todos soubessem quem são e aonde devem ir, provavelmente nos barrariam tanto. Esbarrar tanto, provocar tanto atrito, tanto conflito, é próprio de quem está desorientado ou desnorteado, não sabe onde quer chegar. Então, a partir do momento que despertamos para uma condição metafísica, além da física, tivemos um segundo nascimento. Nascemos da carne, nascemos do espírito. Descobrimos a nossa essência, descobrimos quem somos.
Para aqueles que, como nós, vivemos esse momento histórico complicado dessa epidemia do coronavírus, aí nós temos um episódio interessante, porque nós fomos tirados da arena para a arquibancada. Agora podemos ver o jogo da vida na arena, como era, como é, e dizer, bom, eu vivi envolvido só com isso. E agora eu tenho uma oportunidade de virar para dentro e viver uma Páscoa legítima. Essa é uma oportunidade de uma Páscoa legítima. Posso entrar, virar para dentro de mim e desenvolver movimento interno, e não essa correria de formigas desorientadas aí fora. Aliás, as formigas são mais orientadas do que nós. É doce, elas vão todas para o doce, elas não têm dúvida. Elas não ficam brigando entre si, discutindo se é doce ou não é doce. Elas são mais orientadas do que nós. Então nós podemos sair um pouco desse movimento caótico e gerar um movimento de entrada em nós mesmos, que é a chamada vida interior. Portanto, essa é uma das Páscoas que na história nós vamos lembrar disso, os que nos sucederem também. Que momento propício para a Páscoa aquele. Sair do burburinho de uma vida meramente física e ir para a arquibancada e poder dizer, eu não sou só isso. Por contraste, perceber que você tem outras possibilidades de vida, que é a vida interior. Começar a atuar aí dentro. Hoje, ainda há pouco, eu almoçava e lembrava de vocês e lembrava dessa palestra. Fui mexer meu suco e tudo aquilo que era essência que estava lá embaixo veio à tona. Eu falei, é assim mesmo, tem que mexer um pouco dentro para que a nossa essência venha à tona. Nós estamos paralisados por dentro e neuróticos por fora. E esse evento que aconteceu, seja lá pelo que for, eu não sou adepta de nenhum tipo de teoria da conspiração, seja lá qual for a razão que tenha gerado esse evento histórico, que ele nos dá uma oportunidade, dá, para que a gente viva uma Páscoa mais legítima, para que venha para dentro, mexa um pouco e traga aquilo que temos de mais essencial à tona. Quando percebemos esses atributos divinos dentro de nós, quando nos percebemos a imagem e semelhança, sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito, quando percebemos dentro de nós a semente e devidamente cultivada pode nos levar a florescer nessa direção, começamos a viver uma Páscoa, começamos a viver uma primavera. É um renascimento, é um segundo nascimento, eletivo. Nascemos em corpo e agora nascemos em espírito. Temos a oportunidade de agora fazer esse segundo nascimento. Como diria Sócrates, eu sou um parteiro de almas. Sejam parteiros da sua própria alma e, por consequência, pegam habilidade para ajudar o parto das almas que estão à sua volta. O que mais podemos falar? Eu coloquei aqui para vocês também algumas frases interessantes que algumas outras tradições colocam que falam nesse mesmo sentido. Então, nascer do fogo, nascer do Espírito significa despertar essa nossa essência na nossa natureza mais elevada. E a nossa natureza mais elevada, ela não é desorientada. Ela sabe muito bem onde está o seu oriente, onde está o seu norte, que é superar o tempo, transcendência, eternidade, e superar a multiplicidade, buscar o uno. Toda vez que o homem desperta nesses planos, ele não tem dúvida. Ele é transcendente e ele vê a unidade como o maior dom, como atributo divino por excelência. Então ele caminha para o ápice da pirâmide. Todos aqueles que despertam caminham para o ápice da pirâmide, que é o ápice das possibilidades humanas. Então isso é muito interessante, ninguém se esbarra mais quando acontece o segundo nascimento. Todos sabem muito bem onde tem que chegar e caminham lado a lado. Algumas outras tradições vocês vão ver a oração de São Francisco de Assis, que todo mundo sabe que não é de São Francisco de Assis, é uma oração muito bela, mas foi descoberta na França em 1912, ninguém sabe quem é o autor, mas de qualquer maneira ela tem uma passagem que é muito interessante, vejam só. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Isso não é Páscoa? É pura Páscoa. Vocês vão ver na Voz do Silêncio, que é um documento tibetano transcrito por Helena Blavatsky, ela diz: abandona tua vida se queres viver. Essa é a tradição tibetana. Abandona tua pequena vida, renasce. Ou seja, sai simplesmente desse plano. Ninguém entrará no céu se não nascer de novo. Abandona a pequena vida se queres viver como ser humano. Abandona apenas a sobrevivência para viver de verdade como ser humano. E por último, a grande máxima alquimista, solve, coagula. Ou seja, dissolve nesse plano meramente animalesco, material, e coagula num plano de consciência verdadeiramente humana, que sofre essa atração da unidade, essa atração da transcendência, essa atração do divino, que não está só lá, é descoberta também dentro de nós, e portanto cria um elo de ligação
um magnetismo que nos atrai na direção da unidade. E isso o segundo nascimento faz conosco. Tem interferências? Tem, porque um homem que sofreu esse segundo nascimento não precisa necessariamente ser um grande mestre, porque existe em todas as escalas. O grande segundo nascimento, que é a total superação da matéria, sim. Mas desenvolver um pouco de transcendência, um pouco de amor à unidade, é algo que temos que ir fazendo aos poucos no caminho. Como diziam os espartanos, um bom guerreiro é aquele que treina sempre, e não aquele que de uma hora para outra, sem fazer nada, vai para a guerra. Por isso eram tão bons na guerra, treinavam sempre. Nós temos que fazer os nossos treinamentos, a nossa musculatura de segundo nascimento, percebendo pequenas chispas de unidade dentro de nós. Isso já dá uma tônica totalmente diferente. Quando estamos no meio do caos, a nossa consciência se recolhe para o centro do furacão, onde não há movimento. Se recolhe para o alto, para as arquibancadas, e vê aquela loucura acontecendo. E é capaz de perceber o que é válido e o que não é. Quem está enxergando alguma coisa, quem não está enxergando nada. Porque uma pessoa que enxerga, quando vê uma multidão, percebe quem está vendo e quem está totalmente às cegas. Mas é preciso ver, senão você não tem discernimento. Então esse pequeno segundo nascimento, que vai nos preparando para o grande segundo nascimento, que é a sabedoria. O que há acima, há abaixo, como diria o Caibalion. Nesse momento, no momento evolutivo em que estamos, cada Páscoa nos dá a oportunidade de um pequeno segundo nascimento. Um pouco de luz dentro de nós, um pouco de afinidade com a luz, que nos faça ter uma atração, um magnetismo em direção a essa luz que se impõe acima de qualquer outro interesse pessoal. Ou seja, não há nada que nos arraste. O magnetismo da unidade é mais poderoso que tudo, porque já temos uma relação consciente com ele. Nossa consciência se elevou e despertou em outro plano. Isso é Páscoa para os seres humanos. Bom, como já falei para vocês, a Páscoa então é a ascensão do corpo glorioso, convite para a ascensão da consciência, é o mais puro e divino que há no homem. Trouxe mais uma vez uma frase bíblica que eu acho muito interessante, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é muito interessante isso porque mostra o quê? O caminho foi feito. A ascensão se fez, mas o caminho na Terra da luz está traçado. Você quer ser uma luz que atravessa o caminho para um dia chegar a ser uma luz que se une ao Pai? Bom, o caminho é esse. O caminho é vencer as trevas como eu venci, é não esquecer quem é, como eu não esqueci, ou seja, é trilhado esse caminho, é deixado esse caminho, e ao final o processo de ascensão. E cada Páscoa é, para esse ser divino, uma lembrança da sua ascensão, mas pode ser para nós um início de uma caminhada mais consciente. Porque a nossa caminhada consciente só vai acontecer depois que a primeira Páscoa real acontecer dentro de nós. Quando a consciência desperta aqui em cima, começamos a caminhar como seres humanos. Enquanto estamos só aqui embaixo, na mera sobrevivência, de fato não saímos do lugar. Do ponto de vista do tempo humano, que se dá por avanços em direção à unidade, não saímos do lugar. Ou seja, a Páscoa, que é o fim da trajetória de um grande ser espiritual, é o começo da trajetória de seres humanos. Nossa consciência acendeu a luz no segundo andar. E a partir daqui começamos a nos movimentar como seres humanos pela Terra, inclusive deixando rastro de seres humanos que podem ajudar os demais. O caminho está demarcado. E a Páscoa é um convite a despertar. Eu acho muito interessante porque, historicamente, para aqueles que gostam de literatura, gostam de música, eu me recordo de algumas situações onde alguns artistas brilhantes relataram que ali havia uma pessoa despertando. É como se fosse um paparazzi da Páscoa de alguém. E um desses paparazzis brilhantes foi Johann Sebastian Bach. Esse senhor que nasceu há 300 anos, que era capaz, com uma facilidade e com uma frequência enorme, de captar harmonia com notas muito simples em arranjos sensacionais. Esse ser que tinha sua consciência desperta no plano da harmonia musical. E tem uma passagem muito linda que eu gostaria de mostrar para vocês como finalização desse nosso encontro. Bach tem uma peça, uma das suas muitas peças, que talvez para mim seja a mais bonita de todas, que é a Paixão segundo São Mateus. E tem um momento dessa paixão que conta todo o processo da paixão de Cristo, musicalmente falando. Ele narra aquele momento em que Pedro, quando Jesus se reúne com seus discípulos, Pedro diz: eu não te trairei, Senhor, eu não te negarei.
E Jesus diz: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim é quando ele é recolhido, que vai no seu processo da paixão, de arrastar a sua cruz e depois é crucificado, por 3 vezes indagam a Pedro se ele o conhecia e 3 vezes Pedro o nega. E quando ele nega pela última vez, ele ouve o cantar do galo. Ele se lembra da voz do mestre. Que aí ele se recolhe e diz que faz uma oração tremendamente sentida. É uma oração onde ele se lamenta e pede perdão pela pobreza, pela miséria da condição humana. É o sofrimento de querer ser mais próximo do divino, mas nesse momento ter tão pouco. Esse sofrimento de perceber essa centelha divina dentro de nós, mas ainda não conseguir corresponder a ela da maneira como gostaríamos. Eu costumo brincar e dizer que Bach, nesse momento, nessa peça que é o Herbar Medir, ele foi um paparazzi do segundo nascimento de um homem. Veja o que diz Herbar Medir, a letra. Diz o seguinte: Pedro, ajoelhado em oração, sentindo uma dor terrível pela mediocridade do ser humano. Tende piedade, meu Deus, por causa das minhas lágrimas. Vede aqui, coração e olhos choram amargamente diante de ti. Tende piedade, meu Deus. Ou seja, é uma dor tremenda pela pequenez da condição humana e ao mesmo tempo contemplar a grandeza do divino e querer honrá-lo. Se você já sente essa dor, é porque você de alguma maneira já vislumbrou o divino e sente a dor de não poder ser digno dela. Essa é uma dor positiva, essa é uma dor que nunca deveríamos aplacar, porque ela nos cobra um progressivo aperfeiçoamento para honrarmos mais essa centelha divina que nos foi mostrada. Então eu mostro para vocês e eu confesso que ao longo da minha vida, poucas vezes eu consegui ouvir o Herbar Medir sem chorar, porque é como se eu sentisse que a minha alma canta junto. Tende piedade, Senhor. Essa centelha que a gente visualiza tão longe, eu queria honrá-la mais. Eu queria que ela virasse uma labareda dentro da minha vida, mas ela ainda é tão pequena, mas ainda assim eu a alimento todos os dias. Não deixo que ela se apague. Tende piedade por aquela madeira que eu ainda não fui capaz de colocar para avivar esse fogo. É muito interessante essa simbologia indiana, inclusive, que se diz que a madeira, quando está muito úmida, ela ainda está muito impregnada de água, que é a matéria. Ela não serve para gerar o fogo. A madeira ressequida, essa é inflamável, superou a necessidade material. Então diz que um grande carpinteiro celeste, que é Vishvakarma, junta essa madeira ressequida e faz ali como se fosse uma fogueira, e dali nasce a chispa divina, a Agni, que é o deus do fogo, que é o deus mais sagrado dos Vedas, principalmente no Rig Veda. A Agni é o personagem principal. Ou seja, essa necessidade de avivarmos o nosso fogo com essa madeira ressequida. O que é a madeira ressequida dentro de nós? É aquilo que não suporta mais a mera sobrevivência, não suporta mais o mero passatempo, não suporta mais a terapia ocupacional que se tornou a vida, para que a gente fuja de nós mesmos, porque temos horror da solidão. A solidão significa o confronto conosco mesmo. Então nós tememos esse confronto. Tememos olhar para dentro de nós e não encontrar uma única Páscoa legítima, um único episódio de segundo nascimento. Então essa dor é a dor sagrada, que não pode secar essa lágrima que corre do nosso rosto, como dizia Helena Blavatsky, enquanto nós não produzirmos mais fogo, enquanto não avivarmos esse fogo. Ou seja, uma pequena Páscoa que cada um de nós possa viver, e depois que a cada nova Páscoa avive esse fogo, até que um dia, no grande segundo nascimento, isso vire labareda e calcine todas as nossas necessidades materiais. Então, com vocês, tende piedade, Senhor. Herbar Medir. Só
Bom, eu não sei se temos tempo ainda para perguntas, temos? Eu espero, isso foi apenas uma pequena degustação da música, que vocês possam ouvir depois. Nós vamos escrever embaixo da live o nome da música. Vale a pena vocês ouvirem ela inteira. Tá certo? Temos alguma pergunta? Adriana Cristina pergunta: é por isso que sempre nos falta algo? É a busca de Deus? É por isso que sempre nos falta algo. Se não nos faltasse nada, seria preocupante. Essa sede de Deus é uma necessidade, é uma coisa positiva. Você tem que entender quando é uma carência física e uma carência metafísica. A carência física significa que você está se alienando demais na matéria e toda vez que você sente falta de algo, atribui a coisas. A carência metafísica é quando você já percebeu que o que te falta não está nesse plano. E tem aquela espécie daquela nostalgia, saudade de uma coisa que você não conheceu ainda. Quando vê um ato nobre, quando vê uma cerimônia bela, quando passa por uma data cerimonial como essa, você quase que relembra e diz, bom, é isso que está me faltando, mais unidade, mais transcendência, um pouco mais de direcionamento para a eternidade, para o uno. Eu perdi a direção, me desnorteei. E essa saudade, essa a sensação de incompletude, essa é muito boa. É como o dente que dói para que você corra no dentista para consertá-lo. Se nós não tivermos essa certa dor interna, essa nostalgia de nós mesmos, essa nostalgia de Deus, ficamos parados no caminho. Então, ela é necessária. Nem todos os males são para ser aplacados. Como dizia lá a minha avó, há males que vêm para o bem. Lembra dessa frase? É exatamente uma boa aplicação dela. Sinclair pergunta: professora, conseguiria criar um paralelo entre a doçura do chocolate tradicional e a vida nessa época pascual? Eu não sei como entrou o chocolate na história, honestamente, mas eu sei que o ovo, sim, como já falamos, é um símbolo da vida que desperta, é um dos símbolos mais tradicionais. Há várias cosmogonias que partem da criação do universo do ovo, e o coelho está ligado à fertilidade, e, inclusive em várias tradições ligado à lua também. A relação do coelho com a lua, por exemplo, na tradição chinesa é muito conhecida. Agora, como surgiu o chocolate nessa história, não acredito que seja nada muito transcendente, inclusive porque Idade Média e até Idade Moderna não era ovo de chocolate, eram os ovinhos de galinha pintados. Ainda há pessoas que têm essa tradição, que pintam, colorem ovos de galinha. O ovo é mais um símbolo do que propriamente uma coisa para ser degustada. Isso aí é uma novidade e ficou muito saboroso, mas o essencial é o símbolo. Maria Lígia pergunta: o despertar pode ser entendido diariamente? A ideia é que fosse o tempo todo, Maria Lígia. Diariamente está uma maravilha. Todos os dias procurando coisas que te despertem, até numa coisa boba como essa que eu fiz hoje, de mexer o suco e perceber que a gente tem que mexer um pouco por dentro para o melhor vir à tona. O tempo todo procurando, porque eu estou procurando respostas para a minha vida, você também está, todo mundo deveria estar. Qualquer pequeno movimento na natureza é um ensinamento. E é bom ter um diáriozinho para que no final do dia você os fixe, porque nós temos uma tendência a cair na banalidade e esquecer o sagrado. Existe uma dualidade na vida, que é banalizar ou sacralizar a vida. A sacralização gera tempo real, a banalização é a vida que você joga fora. Então, colocar sentido, colocar um momento de sagrado dentro de cada dia da sua vida. Elaine Miguel: professora, você pode falar sobre o Pentecostes que vem em seguida e a relação com esse renascimento vindo da Páscoa? Olha, Pentecostes eu sinto muito, mas não vai dar para falar agora porque seria uma outra palestra, né? Que é o Espírito Santo descendo sobre os homens em línguas de fogo, mas eu recomendo vocês assistirem uma palestra que tenho no YouTube que se chama A Origem das Celebrações Modernas. É claro que dentro de um prazo pequenininho demais, eu coloquei alguns elementozinhos ali, mas só Pentecostes daria uma outra palestra, com todo o tato para explicar, mais uma vez, que isso é um evento histórico, mas também tem muito de simbólico que só aumenta o seu valor. Acho que não dá para ouvir pergunta, vou falar mais alto. Henrique Freitas: o que é necessário para nos ajudar a despertar espiritualmente? Necessário nos ajudar a despertar espiritualmente é você começar a querer despertar. É a primeira coisa. É começar a procurar elementos que provoquem algum movimento dentro de você.
É como você querer curar de uma dor de cabeça e começar a procurar um medicamento que gere sintomas de alívio. Procure uma oração, procure uma palestra, procure uma música, procure uma boa leitura, uma religião, se isso é interessante para você. Procure aquilo que provoca movimento dentro de você e vá se aproximando, porque não existe ninguém externo que possa forçar você a despertar. Relembra aquela passagem muito interessante de Sócrates, quando perguntaram a ele se ele, tão bom filósofo, poderia obrigar alguém a se tornar filósofo. E ele dizia: minha mãe, Fianaretes, é uma excelente parteira, mas ela não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, se você está grávido desse despertar, alguém do lado pode até dar uma ajudadinha, mas você tem que providenciar, colocar esse germen aí dentro, correr atrás dele, ver o que provoca movimento dentro de você. Um movimento interno, além dessa alienação total do mundo externo. Nós estamos num momento perfeito para isso. Parem de se aborrecer com o fora e comecem a se entreter com o dentro, que é capaz daquele que mergulha em si próprio, quando terminar a quarentena, a lamentar. Sentir falta desse momento, de tão propício que ele é para isso. E nós estamos na Páscoa, nesse momento. Veja que dupla oportunidade. A Rosana pergunta: como vivenciar a Páscoa ao lado de um materialista? Olha, na verdade, a melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas é sermos profundamente nós mesmos. Através da vivência dos nossos valores, nós podemos deixar sementes aí, que podem germinar em algum momento. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu momento, e você não pode forçar, como acabamos de falar. Não pode forçar de fora para dentro. O exemplo que o pessoal usa muito em internet também, de que o ovo, se você tentar quebrá-lo de fora para dentro, você mata o bichinho que está ali. Ele tem que despertar de dentro para fora. Tudo tem o seu momento. O ideal, nesse momento, é respeitarmos as pessoas, mas vivermos de maneira coerente com aquilo que acreditamos. E, através dos nossos atos, às vezes, colocamos alguma semente. Você não precisa de um cerimonial ostensivo, externo. O maior templo reside dentro do coração do homem. Viva o seu cerimonial aí. Tá? Aprenda a viver e deixar viver. E, através do teu exemplo, você pode iluminar. Mas, olha, cuidado para não ser invasivo, que isso, ao invés de aproximar, afasta. Você não pode forçar ninguém a caminhar. Evolução não se faz de patinho sendo rebocado por alguém. Se faz com os próprios pés, caminhando no momento em que o homem sente a necessidade de caminhar. Enquanto isso, viver e deixar viver. E dar o exemplo, que é a melhor forma de semear. Cerimônias, faça dentro de você. Rafaela: o conhecimento, a sabedoria, pode substituir a busca por Deus? Pediram para repetir a pergunta. O conhecimento, a sabedoria pode substituir a busca por Deus? Não, porque Deus é símbolo de todo conhecimento, de toda sabedoria. Agora, você quer chamá-lo de Deus? Chame. Quer chamar de unidade? Chame. O pessoal do Egito, do Caibalion, chamava de totalidade. Chame. Mas imagine um ser que é a inteligência que ordena todo o universo, é a vontade que põe em movimento todo o universo e é o amor que chama todo o universo de volta para casa. É esse ponto, esse centro, esse foco. Às vezes você fala, uma pessoa não acredita em Deus, mas se eu mostrar para ela um ato de justiça e um ato de injustiça, o que ela vai preferir? Vai preferir a justiça. Então, inconscientemente, ela acredita em Deus. Porque a justiça só é melhor do que a injustiça porque está mais próxima de algo. Aquele que prefere a justiça à injustiça é porque ele tem dentro de si uma hierarquia. Aqui tem a máxima justiça, e esse ato está mais próximo dela do que esse outro. Agora, como ele chama isso? Deixa ele chamar do jeito que ele quiser. Porque, na verdade, nenhum nome é suficiente para definir Deus. Ele, que é o pai de todos os nomes, que é o verbo, nenhum nome pode contê-lo dentro dele. Então, às vezes, as pessoas são um pouco traumatizadas com algumas coisas que viram na história, na sociedade, atribuídas ao nome Deus. Ele diz, isso não. E se torna, entre aspas, um ateu. Mas, na verdade, eu sempre dou esse exemplo e eu acho interessante. Me emprestem um objeto, me emprestem esse celular. Se eu mostro para vocês um celular como esse e digo para vocês, isso aqui é uma caixa de bombons, vocês vão dizer, não, você está louca, isso não é uma caixa de bombons. Sabe por quê? Você, dentro de você, tem a imagem da caixa de bombons. E essa imagem te faz olhar fora e dizer não. Aí eu mostro alguma coisa para você e digo, isso é Deus. Se você nunca viu Deus, você tenderia a aceitar. Mas quando você diz não, é porque você tem uma imagem dele dentro de você. Se eu te apresento isso aqui e você nunca viu uma caixa de bombons, você vai dizer, prazer, caixa de bombons. Mas o que te faz dizer não? A imagem da caixa de bombons que você tem dentro de você.
Então, muitas vezes a pessoa que nega a palavra de Deus, nega porque compara com uma referência muito profunda que tem dentro dela. E comparando percebe que não bate. Tá? Em alguns casos é isso, outros podem ser coisas mais radicais, mas em alguns casos é isso. O fato é que você não força ninguém a evoluir, a menos que seja o seu momento. Mas eu não acredito na ideia de sabedoria que não esteja relacionada à unidade. E unidade, para mim, é o nome mais profundo e mais próprio de Deus. É aquele ponto final para onde todas as coisas caminham. Aquele ser a partir do qual irradiam todos os raios da circunferência. É o centro, que atende todos os pontos da circunferência. Então, obviamente, a sabedoria, que é o ápice da evolução humana, tem que estar nessa direção. Sem uma referência, eu não sei dizer se estou caminhando para a sabedoria ou para a ignorância, para o bem ou para o mal, que é exatamente o momento que vivemos. Cada um acha que está fazendo bem, mas estão batendo de frente. Não tem um referencial. O referencial humano, que é a plenitude da condição humana, se alinha com essa chamada de Deus. Só tem 2 minutos. Se Deus é uma tríade, por que temos que nos tornar unos? Repetir. Deus não é uma tríade. Se você observar um tetraedro, é a menor figura espacial que se apoia no mundo. Ele é uno, mas ele cria uma base trinária para encostar no mundo tridimensional. Um tetraedro é um ponto, a unidade, que cria uma base ternária para ter uma interface com o mundo material. São seus 3 atributos, seus 3 aspectos, os seus 3 logos. Bom, hoje nós estamos com o nosso horário esgotado, não poderemos responder mais perguntas, mas eu desejo de todo o coração uma feliz, uma plena Páscoa para vocês, uma Páscoa consciente. Um abraço a todos.